Continuando então a resolução da prova da Escola de Especialista de Aeronáutica 2017/2 para a especialidade de guarda e segurança. É uma questão que trata sobre ciclo de Carnot. Então, no diagrama aqui você vê o ciclo de Carnot composto por duas isotermas e duas adiabáticas, né? Eu tenho aqui a isoterma AB, uma expansão isotérmica. Eu tenho aqui uma expansão adiabática de B até C. Tem uma compressão isotérmica e uma outra compressão adiabática. Então, duas isotermas e duas adiabáticas, né? Esse calor aqui é o calor recebido da fonte quente e esse aqui é o calor rejeitado para a fonte fria. Então, está aqui o diagrama básico do ciclo de Carnot. Duas isotermas e duas adiabáticas. Duas compressões e duas expansões. Ok? Então, para a gente dar continuidade à questão, vamos dar uma lida aqui. A questão diz que, ao construir uma máquina de Carnot, o engenheiro percebeu que seu rendimento era de 25%. Se a fonte fria trabalha a 25 graus Celsius, a temperatura da fonte quente em graus Celsius, de tal modo será aproximadamente... Então, a questão 75, ela trata sobre rendimento de máquina térmica, né? Então, ó, o rendimento de uma máquina térmica, ele diz que o rendimento dessa máquina aqui é de 25%. Diz que a temperatura da fonte fria, que eu vou chamar aqui de TF, como eu coloquei ali no diagrama, é de 25 graus Celsius, né? Que a gente vai ter que converter para Kelvin. Na termodinâmica a gente usa aqui a escala Kelvin, a escala absoluta. Para isso eu vou somar aqui 273, né? Isso vai dar aqui 298 Kelvin. E ele pede a temperatura da fonte quente. Então, como é que a gente vai proceder nisso aqui, né? Primeira coisa que a gente tem que saber é como funciona a máquina térmica, né? Então, aqui, ó, imagine uma máquina térmica, tá certo? Onde ela recebe de uma fonte quente uma quantidade de calor que eu vou chamar de QQ. Ela realiza um trabalho que eu vou chamar aqui de tal, e ela desperdiça uma parte desse calor aqui para a fonte fria, tá certo? Então aqui eu tenho uma fonte quente, aqui eu tenho a realização do trabalho pela máquina, e aqui eu tenho uma fonte fria, que é onde a gente desperdiça uma parte do calor, certo? Isso aqui é a nossa máquina. Então, a primeira equação aqui que a gente vai criar é a equação do somatório de energias, ou seja, tudo que entra na máquina tem que ser igual a tudo que sai. Ela produz trabalho, que é o trabalho útil, energia útil, mas também desperdiça uma parte. Então, ó, se a gente isolar aqui, ó, o trabalho dessa máquina vai ser igual à quantidade de calor recebida menos a quantidade de calor rejeitada. Ok? Como é que se calcula o rendimento de uma máquina? O rendimento da máquina é a razão entre a energia útil, ou seja, o trabalho que ela realizou, e a energia total recebida. Se a gente substituir aqui esse valor de tal por essa equação que a gente acabou de encontrar, eu vou ter aqui, ó, Q de Q menos Q de F dividido por Q de Q, né? Então, nosso rendimento aqui, ó, vai ser igual a 1 menos QF dividido por Q de Q. Só que aí tem um detalhe. No ciclo de Carnot, essas quantidades de calores aqui são proporcionais às temperaturas das respectivas fontes. Ou seja, eu posso igualar isso aqui a T de F, a razão T de F sobre T de Q. Uma razão aqui igual a outra. Ok? Então, substituindo aqui, ó, 1 menos TF menos TQ, eu vou ficar com, já jogando agora os valores, as informações da questão. O rendimento foi dado de 25%. Só que a gente não pode trabalhar dessa maneira. A gente tem que transformar isso aqui para valores em números decimais. Então, 25% é 25 sobre 100, né, que vai dar 0,25. Substituindo na expressão, eu vou ficar com 0,25 igual a 1 menos TF, que é a temperatura da fonte fria, é de 298 Kelvin. A temperatura na fonte quente é o que ele quer descobrir. Então aqui eu vou ficar com a razão, né, arrumando aqui a conta para vocês. Aqui 0,25 menos 1 vai dar menos 0,75. Então a temperatura na fonte quente vai dar 298 dividido por 0,75, que dá 397,3 Kelvin. Ok?
E aí você olha para as alternativas, não tem, né? 12,14, 124, 1240, 2400. Só que aí você tem que ficar atento à pergunta. Ele pediu também em graus Celsius, né? Então agora para passar de Kelvin para graus Celsius, você vai diminuir 273, né? Diminuindo aí 273, eu vou ficar com uma temperatura de 124,3 graus Celsius. Como ele pede o valor aproximado, a resposta ali é a letra B, 124. O valor então aproximado para a fonte quente é de 124 graus Celsius. Um abraço.